A Frente Parlamentar Mista, que propõe a federalização das escolas públicas de todo o Brasil, fez hoje a primeira reunião. A intenção da frente é que todas as escolas, inclusive as que hoje são geridas por municípios e estados, passem a ser de responsabilidade direta do governo federal. O Brasil tem mais de 4.000 escolas públicas que nunca conseguiram atingir as metas calculadas pelo governo. Para melhorar esse cenário, alguns parlamentares defendem a federalização da educação. Nesse caso, a União seria responsável pelo ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Hoje, a União, os estados e os municípios organizam em regime de colaboração os sistemas de ensino. Os municípios atuam prioritariamente com o ensino infantil e também buscam gerenciar o ensino fundamental. Já os estados são responsáveis pelos ensinos fundamental e médio. Os parlamentares defendem também que todos os professores tenham uma carreira nacional única, com salários de R$ 9.000 por mês. Escolas com estruturas precárias seriam substituídas por instituições bem equipadas e em prédios novos. Uma das formas de fomentar o ensino foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica em 2007. O Fundeb é formado por 27 fundos, um para cada estado e o Distrito Federal. Cada ente é obrigado a depositar um valor em uma conta específica para o fundo. A União complementa quando o repasse não atinge o mínimo estabelecido para cada aluno. Hoje, apenas 9 estados não alcançam o valor mínimo por aluno. O repasse da União é de 10% do valor do fundo, montante que é considerado pouco pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Como é que ele se justifica que, tendo toda essa arrecadação brutal, apenas entra com 10% para o ensino básico brasileiro, não tem 41 milhões de estudantes na área pública? Então é um debate, repito mais uma vez, importante. Mas esta professora acha a medida audaciosa, já que aumentaria muito a responsabilidade da União. Quando você deixa a educação até o nível municipal, você acaba permitindo que os pais, a família de uma forma geral, acompanhe mais a educação do filho e possa reivindicar o direito à educação de uma forma mais efetiva. Na medida que você recentraliza e passa a atribuir essa responsabilidade à União, o Brasil, com esse tamanho, com essa dimensão continental, cria um limitador muito grande a esse acesso. E sobre esse assunto eu converso agora com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal e integrante da Frente Parlamentar pela Federalização da Educação Pública. Converso também com o Roberto Franklin Leão, ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Como o senhor defende a proposta, senador, eu gostaria de perguntar primeiro ao senhor, por que federalizar a educação básica? Porque está provado que os municípios brasileiros não têm condições de fazer a educação que o Brasil precisa dar às suas crianças. Os municípios são pobres, mas, sobretudo, eles são muito desiguais. Há municípios muito pobres. Veja como o salário dos professores é baixo, o piso é pequeno, eles não conseguem pagar. Qual é a única maneira de fazer isso? A escola ser assumida por quem tem dinheiro, primeiro ponto. Segundo ponto, das 200 mil escolas do Brasil quase, as melhores, o melhor segmento são as 400 federais. As federais têm escola média melhor do que as particulares e muito superior às municipais e às estaduais. E, finalmente, quando uma criança nasce no Brasil, ela tem que ser tratada como brasileira e não como municipal. A gente só federaliza os estudantes universitários e municipaliza as crianças. Por que uma criança vai ter uma educação melhor ou pior conforme o município onde morem seus pais? Temos que tratar todas as crianças igualmente. O único jeito de fazer isso é a União assumindo a educação delas. Eu sei que o senhor discorda dessa posição e gostaria de ouvir a sua razão. Nós temos primeiro, eu acho que é louvável a atitude do senador de colocar essa questão para debate, porque é uma realidade que os municípios brasileiros, a grande maioria, não tem condições de assumir as tarefas de uma educação de qualidade. Mas nós temos uma outra opção, que é a construção de um sistema nacional de educação que articule esses municípios, as políticas educacionais, os sistemas que tem nesses municípios, evidentemente com um maior aporte da federação, por parte da federação. Só os 10% que são aplicados do Fundeb é muito pouco. É necessário, nós temos um debate hoje no Congresso Nacional que trata do Plano Nacional de Educação e que trata do CAC, do Custo Aluno Qualidade Inicial,
que, nesse momento, demandaria um aporte de 37 bilhões do governo federal para ele poder entrar em vigor e, na nossa opinião, seria um grande avanço para que a gente começasse a sanar as dificuldades que existem, que são reais, que os municípios efetivamente não têm, a grande maioria, essa condição que deveriam ter para ter uma educação com a qualidade. Veja bem, não é pequeno aumento, não. A gente precisa aumentar muito. Sim. O dinheiro do pré-sal não resolve? Não, o pré-sal, se existir, se conseguir tirar, se o preço estiver bom, vai dar 30 bi. Para a gente ter uma boa educação, vai precisar de 450, que é bilhões de reais. Em que período? Não, por ano. Por ano, 450 bilhões de reais por ano. Por ano, são 50 milhões de crianças. Tanto dinheiro assim, é 6% do PIB daqui a 20 anos, porque isso não pode ser de repente. Hoje já se gasta quase 300, então é pouco que tem que aumentar. 150, então, 50% a mais. E a minha proposta da federalização é ao longo de 20 anos. Quando chegar lá é 6,4%. Hoje a lei já obriga 10% do PIB, que é o que o PNE determinou. Vai sobrar dinheiro. Você pergunta de onde vem? Vai sobrar dinheiro. Agora eu queria voltar ao Roberto. Se a gente vai repassar esse montão de dinheiro, que, como você disse, por que não mandar direto para o contra-cheque do professor? Por que tem que ir pelo prefeito? Primeiro ponto. Segundo, por que os professores têm que ser do município? Se a gente quer os melhores jovens desse país na carreira do magistério, tem que ter uma carreira nacional. Como tem do Ministério Público, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, das universidades, das escolas de educação de base federais, tem que ter uma carreira nacional. Agora, o que eu defendo é que isso seja feito, no começo, a cidade que quiser. A cidade que não quiser, não pede a União. Mas o prefeito que sentir-se incomodado, que não pode pagar bem os seus professores, que suas crianças estão ficando para trás, esse prefeito pediria ao governo federal que adotasse suas escolas. Mas eu fico pensando aqui, quantas são as escolas públicas do país? Se não me engano, se eu estou certo, são 150 mil, é isso mesmo? Por aí, 156 mil. Que estrutura seria necessária para tomar conta de uma coisa desse tamanho? Desculpe, mas não precisa estrutura. Você tem uma carreira nacional. Ponto. A administração pode ser local. Aliás, eu radicalizo. Para que prefeito administrando escola? Os pais, os professores, os servidores administram, como são nas escolas técnicas. E essa proposta não lhe parece sedutora? Os servidores... O problema é o seguinte, o Brasil é um país muito grande. O Brasil tem a estrutura do Estado brasileiro, o federalismo brasileiro, é um federalismo que dá uma autonomia muito grande para os entes. Nós teríamos aí que enfrentar um debate sério, eu acho, senador, muito difícil, muito duro, para mudança de leis, para mudança de normas constitucionais. Mudemos as leis. Eu acho que tem que mudar mesmo. Claro, mudemos. Mas eu acho que o caminho que a gente opta, que é o caminho da articulação desses sistemas, é um caminho que seria mais viável. Não é? É um caminho que também poderia fazer com que nós tivéssemos uma educação de qualidade com um processo de maior investimento do Estado brasileiro, do governo federal, que é o maior arrecadador e é o que menos gasta. Dos 5,3% do PIB, 2,3% são dos municípios, 2,2% são dos estados e 1% é do governo federal. Quer dizer, de cada R$1, 20 centavos somente é que o governo federal gasta. Então, o governo precisa investir mais. Tá certo? Eu acho que o caminho que foi apontado via Fundeb, que pode ser e muito melhorado com o CAC, é um bom caminho. Eu acho que ele seria mais fácil de ser trilhado. Eu passo pelo seguinte princípio. Aqui tem uma coisa que talvez seja discordância. Eu acho que não dá como saltar na qualidade da educação com o sistema atual. Não, tem que mudar. Tem que Por mais dinheiro, se chover dinheiro no quintal de uma escola, vira lama. Para que o dinheiro que chega no quintal da escola chegue aos neurônios das crianças, precisa saber aplicar isso. Eu acho que tem que ter um sistema novo. A gente tem um sistema de 156 mil escolas que a gente tem que ir substituindo por outras escolas. Eu não acredito na possibilidade de dar o salto que é necessário pelas escolas atuais. A gente melhora, tem melhorado, não está pior agora do que antes, não. Mas está um desastre completo mesmo assim. Eu acho que precisa criar um sistema novo. E esse sistema novo, para ser unitário, ele tem que ser federal, senão não é unitário. O sistema, mesmo o sistema que o Roberto fala, não vai ser unitário.
Vai depender do município. Mas ele pode ter. Então, a gente considera que para esse sistema funcionar, você precisa ter um conjunto de normas estruturantes do município. Então é federalização. Por exemplo, Então, acho que não. federalização. Por exemplo, diretriz nacional de carreira, uma lei que estabeleça diretrizes nacionais de carreira para os professores. Com o mesmo salário, com o mesmo salário em todo o Brasil. A partir do piso nacional de salário. Teria que ser obedecida por todos os municípios, claro, todos os diretriz. estados. Não estou falando que é uma lei igual para todo mundo. Diretriz, até porque tem as diferenças ali de cada região que tem que ser observadas. Mas diretriz que tivesse, por exemplo, princípios básicos, contratação por concurso público, mecanismos de promoção que desse perspectiva de futuro para o trabalhador, saber que ele vai fazer aquele percurso e vai ter daqui a 30 anos, 25, 30 anos, condições de ter uma vida digna, decente e se sentir satisfeito. E por que não faz ter isso pela União? É porque eu acho que no sistema brasileiro, senador, como a estrutura do federalismo brasileiro, ela não permite. É muito difícil. Porque eu vejo pela lei do piso. A lei do piso, que é uma lei nacional, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal considerou plenamente constitucional e ela continua sendo questionada e Isso, nós estamos falando do piso salarial dos professores. Então a gente considera que precisa ter um conjunto de normas estruturantes que trate da gestão, mas que dê, inclusive por conta da própria tradição histórica, cultural. A tradição não está ajudando a educação brasileira. E nós estamos ficando para trás. Se nós não fizermos a revolução educacional nos próximos 10, 15 anos, nós seremos um país definitivamente subdesenvolvido, atrasado, mas eu não acho relegado. Que a federalização, eu gostaria de achar, porque eu não tenho por princípio. Eu acho que a vantagem que a proposta do senador traz no momento é o seguinte: está debatendo, no momento que se discute o PNE, uma proposta que a gente tem que discutir com seriedade. Até a propósito da proposta, o senhor tem uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. PEC 32. Nesse sentido. Em que pé ela está no Congresso? Está muito devagar, nem saiu ainda da primeira comissão. Muito devagar. Porque, de fato, há uma resistência a essa ideia. De onde vem, principalmente, a resistência? Eu tenho a impressão que vem da tradição. Vem da tradição. De uma cultura de autonomia que tem um país que é difícil. De uma cultura de autonomia que sacrifica as crianças. Não tem federação se as crianças são tratadas desiguais. E como é que a gente pode tratar a criança Mas nossa proposta igualmente? não quer tratar desigual. Nossa proposta quer que efetivamente se consiga da qualidade. O PNE, para nós, e o Sistema Nacional de Educação, tem que ser um instrumento de superação das desigualdades do Brasil. Mas não vai ser, Roberto. A gente sabe que o PNE, esse que está aí, é o mesmo anterior. A gente já teve um por 10 anos. Não deu Plano nada. Nacional da Educação. Mas agora tem um sistema nacional que trabalhasse na perspectiva de superar as dificuldades. A gente vai ter um segundo. Basta dizer que a gente teve um de 10 anos, faz 3 que não tem plano. 3 que não tem PNE. E se vier, não vai fazer tanta diferença. Porque a única coisa firme desse novo plano de educação é a ideia de 10% do PIB em educação. Eu temo que se os 10% forem jogados no atual sistema, nós vamos jogar dinheiro fora. É um sistema novo. Ter casado com gestão democrática. É um sistema novo. Com participação da sociedade no controle, que eles possam saber discutir como vai ser investido o dinheiro, construir projeto político-pedagógico da escola, de acordo com a realidade. Muito bem. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Esse é um debate excelente. O Brasil precisa travá-lo, discuti-lo a sério e a gente com certeza vai voltar a ele. E gostaríamos de convidá-lo já antecipadamente para uma nova rodada, assim que houver um novo avanço da proposta. Tá bom. Tudo bem, e se não houver, também. Se não houver, talvez se faça mais necessário. A educação é um assunto muito empolgante e o senador, como nós da CNT, gostamos muito de discutir, saber o que é com a discussão que ela pode avançar. Agora, só tem uma coisa que eu não entendo porque é que a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação resiste à federalização. É que em vez de ter 5.500 e tantos sindicatos, a gente ia ter só um. Em tese seria ótimo para nós. Imagine a força. Vamos combinar de voltar a essa discussão mais à frente. Em tese, negociava com o presidente da República, quando está negociar com 27 governadores. Greve não durava mais de 2 dias nesse país. Muito bem, muito obrigado. Eu conversei com o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, e também com Roberto Franklin de Leão. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Muito obrigado aos dois, uma boa noite. Obrigado. Boa noite.